Boa noite, gente. Tudo bem? Galera chegando. Quem que tava com saudade de mim? Afinal, eu fiquei 2 semanas sem vir aqui, né? Uma semana. Na verdade, faz 15 dias que a gente não se vê aqui, né? Boa noite. Tudo bem, gente? Tudo bom com vocês? Que bom que tá todo mundo aqui hoje, né? Nesse frio, embora existam pessoas de muitas partes do Brasil onde nem frio está, né? Gente, tem vários queridos aqui. Oi, Poli! Oi, Su! Tem várias pessoas fofas, lindas, que sempre estão, que eu sei da onde são e outras não. Marcele, Paula, Jorge, Mag, Luma. Luma também tá sempre aqui. Luciano, Milena. Tudo bem, gente? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus também, Gustavo. Oi, Luma. Oi, Denha. Oh, fofa, obrigada. Não tá frio aí, Marcele? Olinda, Ediana, Ivani, querida. Tudo bom, gente? Que bom que vocês estão aqui. Prontos para conversar sobre como driblar ou como lidar, como manejar as altas expectativas em uma relação? Oi, Dani, tudo bem? Então, gente, esse tema aí, né? Eu acho que serve para todo mundo, né? Eu acho que não tem a ver com assim, ai, quem tem baixa autoestima só que sofre, quem tem autoestima bacana não sofre, porque esse negócio de nutrir expectativa é coisa de ser humano. E se a gente se distrai um pouquinho, quando a gente vê, a gente está nutrindo várias expectativas, né? E fazendo várias projeções, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso aí, Paulinha, tentar melhorar, sempre. Vocês podem trazer as perguntas de vocês sobre o tema. Repetindo, o tema é como manejar as altas expectativas que a gente coloca nas relações, não necessariamente só na relação amorosa, mas nas relações afetivas de forma geral, familiares, de amizade, tá? Estamos abertos para conversar sobre isso. Oi, galera que tá chegando, Cláudia, Kátia, Eli, Vivi, Fábio, todos bem-vindos, tá? Dai, querida, Maiara, Maria, tá? Todo mundo super bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho, então? Quem nunca, né? Quem nunca? Como é doído um tombo quando você tá num lugar muito alto, né? Você tá num lugar muito alto, você cai de bunda no chão, aquilo machuca sobremaneira, certo? E muitas vezes é a gente mesmo que se coloca, né? Nessa situação, não é? Então, eu acho que foi na live não na do Curitiba Fit, na outra a gente conversou até um pouquinho sobre isso, né? Falamos um pouquinho sobre isso, de o quanto que a gente coloca, projeta a expectativa no outro, né? O quanto que a gente delega para o outro a capacidade de ser feliz, né? O quanto que a gente não pega pra gente essa responsabilidade e fica achando que vai vir de fora, que alguém vai fazer por nós, e aí quando a gente descobre que não, é sofrido, né? Então aquele tombo é, quanto mais alto o lugar, maior o tombo, né? E é mais ou menos essa lógica realmente. É isso que acontece quando a gente delega, põe na mão do outro a responsabilidade por nutrir é, a nossa vida de afeto, né? O outro vem para somar, né? Mas o outro não vem para completar ou para tapar um buraco, né? Os buracos, as lacunas que a gente tem, só a gente mesmo que consegue tapar. E eu acho que a questão da expectativa tem totalmente a ver com isso, de você entender a coisa da autorresponsabilidade, de como você se nutrir efetivamente para fazer com que o outro seja só uma soma, né? Porque se a gente coloca no outro se a gente tem se a gente idealiza que o outro vai tapar um buraco, vai resolver uma lacuna da gente, o sofrimento é praticamente certo, né? Ó, Luma, vou ler tua pergunta aqui, querida. Como diminuir as nossas expectativas em relação ao outro e também diminuir a dos outros sobre nós? Esperamos mais de quem gostamos, amigos, família, parceiros. Pois é, né? Então, Luma, eu acho que assim, o primeiro passo para isso é você estar bem consciente de quanto você coloca no outro, né? Porque tem uma confusão assim, quando a gente não tem um bom nível de autoconhecimento, quando a gente não se entende,
de uma maneira que fique claro pra gente as nossas sombras, o jeito que a gente manipula as situações, o quão carente podemos ser, a gente usa isso e a gente não sabe mais o que é nosso, o que é do outro. Então, às vezes as pessoas estão numa super expectativa, numa coisa super idealizada, e elas nem sabem disso, porque elas não têm a noção, né, uma linha muito tênue entre aquilo que é real e que depende de mim e daquilo que depende do outro na relação. Tô falando de vínculos bem próximos, assim, vínculos íntimos. Isso pode ser com um cônjuge, né? Pode ser com um familiar, pode ser com um amigo muito próximo. Então, assim, não é uma coisa simples e fácil pra ninguém, né? É difícil manejar. É difícil você saber o quanto que você está ultrapassando ou não essa barreira, o quanto que aí eu tô me colocando na mão do outro ou não. Então, Luma, eu acho que a resposta para tua pergunta é assim, um bom nível de autoconhecimento te proporciona uma ideia maior do que você tá fazendo com aquilo, se aquilo é teu, se aquilo é do outro, né? Se você consegue perceber quando é que você está se passando ou se realmente não é uma idealização, realmente é uma coisa que o outro precisa mudar para a relação ficar mais bacana, tá? Então acho que o autoconhecimento pode te trazer essas respostas aí que você está procurando. Como fazer para equilibrar as expectativas para não trazer prejuízos? É mais ou menos a mesma coisa, eu acho, né, Vivi? Que a Luma perguntou ali em cima. Na verdade, assim, ó, eu acho que a gente já cresce meio que projetado para ter altas expectativas, porque a gente cresce com o olhar do outro, né, dos nossos cuidadores, de quem fez figura paterna, materna, mãe, pai, eles já olham pra gente, já esperam coisas, né? Já esperam resultados nossos, já ficam ali de olho no nosso desempenho para ver se realmente o tanto que eles investiram, seja de afeto, seja financeiramente, seja, né, de esse olhar, desse cuidado, se isso vai ter um retorno. Então eu acho que a gente já cresce assim, sendo cobrado por nutrir a expectativa de alguém ou por alcançar a expectativa de alguém, normalmente são das pessoas que nos fazem os primeiros cuidados na vida, são lá nas nossas relações primárias, né? Então, assim, as pessoas têm expectativas em relação a nós, sobre como vamos nos comportar, sobre como vamos nos desenvolver afetivamente, socialmente, se eu vou ser legal com o amiguinho, se eu vou tirar boas notas, se eu vou comer bem, entendeu? Então, a gente, assim, já cresce sendo cobrado. E quando a gente cresce sendo cobrado, logo, a gente também tem uma tendência enorme e meio que natural, automática, de cobrar, né, de esperar que o outro faça. Então, tem uma coisa assim, de quanto mais eu sou cobrado, mais eu vou cobrar. E se eu não me ligo, né, se eu não me atento ao fato de que algumas cobranças não dizem respeito a realmente a mim, são desejos do meu pai, são desejos da minha mãe, são malinhas que a gente carrega durante uma vida toda, que às vezes a gente é adulto, aquelas escolhas não são nossas e a gente continua carregando por falta de ter uma noção mesmo de que a gente já podia ter largado, né? Então, quanto mais eu sou cobrado e aceito essa cobrança, eu vou fazer uma cobrança maior em relação àquele que se vincula comigo, aquele que se relaciona comigo, que faz a vida comigo, seja afetivamente, seja, gente, assim, quer dizer, numa relação de casal ou numa relação de amizade, numa relação familiar, tá? Então eu acho que um jeito de quanto mais você se conhece, mais você se entende, mais você pode perceber quando que você se ilude, quando que você tá colocando uma expectativa no outro que não é responsabilidade dele, né? Então, assim, às vezes você sonha algo pra relação ou sonha algo pra pessoa que você idealizou, que você desejou, essa pessoa nunca te disse que seria daquela maneira, ou nunca, de repente, até te deu sinais de que seria daquela maneira, porque se tem uma coisa que o ser humano faz muito bem e que a gente faz com uma grande facilidade, e com uma grande naturalidade, é se enganar, né? Como a gente se ilude, o que é ilusão, né? Eu tive pós esse fim de semana e minha professora maravilhosa disse uma coisa muito simbólica, achei que foi um símbolo perfeito. Ela disse que a ilusão é como uma bolinha de sabão, né? A hora que ela se forma, você fica ali, tipo, apaixonado, olhando que coisa linda, e num piscar de olhos ela deixou de existir, porque ela é extremamente frágil e ela não é tangível, não é alcançável, né? Se você tocar, ela certamente vai estourar, né? Ó, a pergunta da Mayara, um psicanalista pode virar amigo de seu paciente? Olha, Mayara, querida, não tem muito a ver com o tema que a gente tá falando, talvez no outro momento
Eu posso te responder isso, até se você quiser me perguntar de repente no inbox, mas agora não vai rolar, porque acho que daí tem outras perguntas sobre o tema, tá, querida? E o tema é como manejar as altas expectativas que a gente coloca nas relações, só isso. A coisinha bem básica. Oi, Gil. Oi, Gabi. Como não ser carente ou como tentar não ser? Milena, você já assistiu? Ou você tava aqui até, eu acho, na live sobre carência afetiva? Tá lá no YouTube. Veja lá, amada. Mas eu acho que a autoexpectativa também tem sempre um pezinho ali na questão da carência, né? Eu acho que a gente, quando a gente põe demais no outro, a responsabilidade por nos fazer feliz ou tapar os nossos buracos, né, lidar com as nossas lacunas, é porque a gente realmente acha que o outro é responsável, que o outro pode nos dar algo, né, que alguém pode resolver pra gente as nossas demandas individuais. E aí eu já pus uma expectativa. Quando eu acho que o outro vai me curar de mim mesmo, dos meus processos, das minhas feridas da infância, ou seja lá o que for, eu já estou vivendo uma ilusão. E eu certamente vou me decepcionar, porque assim, é a bolinha de sabão, né? Poli, você já viu também, querida? Você tá perguntando a mesma coisa. Você viu a live lá no YouTube? Até te falei outro dia, né? Adriane, pode me mandar, manda inbox, tá, querida? Como se desprender do passado, como esquecer um relacionamento que já passou. Raquel, será que esse relacionamento também é uma expectativa, né? Também é uma expectativa que vai ser frustrada? Porque, veja, se desprender de um relacionamento do passado é uma coisa que você tem que fazer totalmente com você, num processo de entender isso, de ver onde que machucou, de lamber as feridas, de passar pela fase do luto, da relação, para depois é, conseguir levantar, né, nem que seja meio manquinho ali e lidar com a tua vida e fazer novas escolhas e viver bem sozinho, até que não exista uma pessoa, né, porque eu acho que é isso também, como aprender a lidar com as dificuldades e com os lutos de relações sem colocar outros logo no lugar, né, tipo, nem esfriou a cama, você já coloca outro no lugar. E quanto às expectativas a nós mesmos, quanto a objetivos, metas que se tem e não alcança, como lidar com isso? Aí eu acho que você está falando talvez de frustração por não conseguir, porque assim, todas as expectativas que a gente põe que tem relação com a gente mesmo, ou seja, que depende de mim, é sempre mais tangível, é sempre mais possível de acontecer. Porque se depende de mim, só eu que preciso fazer. E se eu entendo que eu vou fazer aquilo, e que eu me imbuio dessa missão, ou eu arregaço as minhas mangas e vou lidar com isso, as chances de eu conseguir e de eu não me frustrar na minha expectativa é maior. Mas agora, quando eu coloco expectativa em conseguir algo, seja uma boa vida financeira, seja um amor que me nutra 100% do tempo, seja qualquer coisa, né? Quando eu coloco no outro uma coisa que é minha e acho que ele vai fazer por mim, que ele vai resolver por mim, eu tô repetindo lá a questão infantil, né? A questão da criança, que põe com razão suas demandas nos pais, né? Então, assim, eu levo pra minha vida adulta aquela minha vivência infantil achando que alguém ainda vai fazer isso por mim. Quando a gente se torna adulto, as nossas expectativas, elas precisam ser mais reais, né? Então, assim, eu preciso me entender, me conhecer muito para saber primeiro que às vezes eu sou uma pessoa que sempre tô esperando demais, que eu sempre tô desejando demais do outro, que eu sempre tô cobrando demais. Então, assim, eu preciso me entender antes de tudo para ver o meu nível, né, de expectativa que eu coloco no outro, para eu entender o quanto que eu fantasio e me iludo em relação ao que o outro pode me dar. Porque, assim, eu tô lá com uma pessoa e aí, assim, aquela pessoa. A princípio, gente, como que é ali a coisa da paixão? A paixão é sempre projeção. Então eu não me apaixono por quem o outro é de verdade. Eu me apaixono por quem eu gostaria que o outro fosse. Ou seja, eu olho para aquela pessoa e falo: nossa, eu já fantasio na minha cabeça situações com aquela pessoa, vivências com aquele ser humano que eu nem conheço, e eu começo a projetar isso como se fosse realidade, né? E no começo, a outra pessoa até tenta suprir isso, porque é uma época em que a gente mostra muito, a gente tem uma coisa muito vaidosa na paixão, que é de mostrar só os aspectos positivos, e aí, assim, eu não conheço os defeitos, então eu vivo aquela coisa muito idealizada, de muita expectativa, e aquele começo gostoso. De repente, gente, quando que vem o amor? Quando eu realmente estou vivendo a realidade, né? Ou não vem, né? Vem ou não vem. Porque quando eu paro de idealizar o outro, porque à medida que eu conheço a pessoa, eu vejo quem ela realmente é.
né? E eu escolho se eu quero estar ali com aquela pessoa real ou não. Mas muita gente, né? Muitos de nós, seres humanos, digamos que a maioria de nós faz isso, né? Na verdade, quem nunca? Acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida, pelo menos. A gente força um pouquinho a barra, querendo continuar com a nossa ilusão, querendo continuar com aquela nossa imaginação, com aquela projeção de que não, eu acho que tem sim essa característica que eu gosto nele, eu acho que ele só tá meio assim, ou ela, né? Eu acho que ainda tem muito daquilo que eu vi, às vezes não tem, a gente força uma barra para não se frustrar, né? Então, assim, e aí eu vivo uma relação ilusória, onde eu fico triste e me frustro, porque eu não consigo aproveitar aspectos positivos daquela pessoa, porque eu tô totalmente paralisada, engessada, presa naquilo que eu gostaria que a pessoa fosse, então não interajo com ela, levando em conta as características realmente fidedignas dela, e eu sofro porque eu espero uma coisa que não vem, né? Então eu vivo uma ilusão, uma relação, na verdade, que eu criei dentro da minha cabeça e que não existe na vida real, né? E eu tenho que começar a desmontar essas expectativas, mas para começar a desmontar, eu tenho que primeiro me entender, me conhecer e entender que eu faço isso, porque muitas vezes as pessoas fazem isso e nem sabem que fazem, né? Porque eu acho que é aquela coisa que eu falo batido, assim, eu falo o tempo inteiro, eu falo no consultório, eu falo aqui pra vocês, eu falo que o autoconhecimento te traz a noção das suas sombras, né? Te traz, assim, o quanto que você é carente, o quanto que você manipula, o quanto que você põe expectativa, qual a tua dificuldade pra lidar com a frustração, sabe? Então eu acho que, assim, tem que ser muito corajoso, né, para um processo terapêutico, assim, para você entender realmente as suas lacunas, para você lidar com isso, mas isso a médio, longo prazo te traz um nível de libertação tão potente, tão grande, de você poder olhar e falar, cara, olha o que eu tô fazendo na minha relação, né, olha, eu quero transformar o outro numa coisa que ele não é, ou eu tô, às vezes assim, eu falo pro outro que eu tô decepcionado com uma coisa lá que ele fez, ou com uma característica de personalidade dele que de repente sempre esteve ali e sempre existiu e eu que não quis lidar, né? Eu, na verdade, eu fico brava com o outro ou com a outra por essa pessoa ser quem ela é. Olha que louco que é isso. Porque, na verdade, muitas vezes a pessoa não te enganou. Muitas vezes a pessoa não fez força para que você acreditasse naquilo. Muitas vezes você criou dentro da sua cabeça, né? E a gente precisa estar muito, sempre atrás de um nível de lucidez que nos proporcione perceber quando a gente faz quando a gente tá uma pirada, assim, sabe? Quando a gente tá vivendo uma fantasia, uma historinha que existe só dentro da cabeça da gente, tá? Espero que eu tenha ajudado ali na tua pergunta. Ai, Bia, que linda! Não, não é verdade. Na verdade, eu falei coisas e você estava preparada para ouvir, você pegou isso e fez uma mudança, entendeu? É uma boa semente num terreno fértil. Se eu só desse uma boa semente para um terreno infértil, isso não teria acontecido. Então, assim, eu acho que eu sou um instrumento de alguma verdade, de alguma clareza e você estava pronta para captar e para usar isso. Então, o mérito é seu, querida, tá? Oi, Rita! Tá aqui, querida? Como saber se as nossas expectativas estão altas? Tá, então assim, depende, né, Ritinha, do que você tá falando. Mas, por exemplo, se eu preciso saber se eu tenho uma alta expectativa em relação a alguém, eu primeiro preciso tirar minha venda em relação àquela em relação a quem realmente é aquela pessoa. Então eu preciso parar de me enganar que aquela pessoa é quem eu quero que ela seja e preciso começar a aceitar que ela é realmente, né? E isso é muito dolorido, muito difícil de fazer, porque a gente promove um auto-engano com muita facilidade, a gente se entorpece das nossas ilusões com muita facilidade. Então, assim, não tô dizendo que é um processo simples, né, Ritinha? Você sabe, né, querida? Você faz terapia, você sabe. Não é um processo fácil, mas eu acho que assim, a gente às vezes escolhe não ouvir a nossa intuição e não ouvir alguns conteúdos internos que eles estão berrando dentro da gente, né? E a gente não tá interiorizando o suficiente para escutar. Então, se eu fico só para fora, né? Se eu fico só de olho na vida do outro, se eu fico só percebendo o outro, se eu fico só olhando para fora, eu não consigo perceber meu termômetro interno para entender quando a minha intuição tá me trazendo uma resposta. Quanto mais conectada eu tô comigo, mais respostas eu consigo absorver que são oriundas da minha intuição, cara. A intuição é tudo, né? A intuição, assim, a intuição te norteia, tua bússola interna, né? Por que criamos tantas expectativas em relação ao outro?
Ah, Eduarda, são tantos os motivos, né? Queria que fosse bem simples, assim, que eu pudesse dizer pra vocês uma, tipo, A, B, C, vamos resolver isso aí, mas não é dessa maneira, né? Eu acho que cada pessoa tem o seu jeito de criar e seus motivos pra criar, tem muito a ver com com a história de cada um, com as privações de cada um, ou com as superproteções que cada um viveu, mas eu acho que a gente cria muitas altas expectativas porque, primeiro, a gente se cobra demais e nutre por nós mesmos, a gente espera que a gente mesmo alcance um nível irreal, idealizado. Quando eu cobro isso de mim, muito provavelmente que eu vá colocar isso na minha relação também. É uma lógica que eu tenho pra mim. Muitas vezes vem da história, vem dessa coisa do quanto esperaram de mim, desejaram de mim, idealizaram de mim, e aí eu continuo só desdobrando, refletindo esse processo que já ocorre comigo desde que eu sou pequenininho. Estou ficando bem desacreditada com relacionamentos. Ana, hoje você está mega acelerada. Tô, né? Vou até tomar um chazinho de camomila, ver se eu baixo a bola um pouco. Porque às vezes aqui o Tico e o Teco entram numa maratona, assim, estilo Papaléguas. Tô falando muito rápido, gente, me avisem. Eu sou acelerada, Isa, mas eu tento respirar e baixar, mas às vezes os pensamentos são tão rápidos, eu quero responder todo mundo, aí já viu. Vamos tentar aqui assimilar a camomila e ficar mais calminha. Já tive algumas desilusões amorosas, hoje não tenho mais aquela vontade de ter alguém. Digamos que estou bem comigo mesmo, porém a pressão externa, né, é muito ruim. A família fica perguntando e tal. Né, Andréia? Como que é, de repente, você vê que a sua família vai se frustrar em relação ao que eles esperam de ti? Como que é mostrar pra eles que eles precisam diminuir a expectativa que eles têm em relação a ti, né? Como será que é lidar com isso, de repente, primeiro pra você, de saber que você, de certa maneira, pode decepcionar os seus pais, porque você não vai conseguir superar as expectativas deles, mas assim, André, eu acho que você trouxe uma coisa super importante, porque eu acho que é isso, né? Muitas vezes a gente também fica numas de tentar viver, de construir uma realidade muito baseada naquilo que esperam de nós, né? Muito baseado naquilo que o outro espera que eu supere como expectativa dele, né? Eu acho que a Andrea trouxe uma coisa bem legal, do tipo, ela tá dizendo, eu já sofri por amor e hoje eu tô de boa, quero ficar comigo mesma, pelo que eu tô entendendo é isso, só que a pressão externa é muito ruim, a família fica perguntando e tal. Então, eu acho que, André, a tua história aí é você conseguir lidar com o fato deles talvez se frustrarem em relação ao que eles esperam de ti, né? Então é uma expectativa que o outro tem em relação a gente. Isso é uma coisa bacana também, porque não é só a gente que fica na expectativa do outro, né? O outro também tem uma história muito de botar expectativa na gente e como fazer para ligar a lampadinha lá, para perceber que isso está acontecendo e como é que eu vou fazer para lidar com isso e poder dizer o meu limite. Não é assim que eu quero, eu não vou mais por esse caminho, eu tô bem sozinha, ou eu tô bem com fulano, tô bem com a ciclana. Como que é bancar sua vontade no mundo, frustrando as pessoas, né? Porque as pessoas se frustram e a gente não tá fazendo de propósito para elas se frustrarem, porque elas fantasiaram algo a nosso respeito. Elas estão no processo bolinha de sabão delas lá, né? E aí a gente se vê na obrigação de suprir isso, principalmente em relação a vínculos de pessoas que a gente gosta muito, né? Vínculos íntimos, vínculos próximos. Então a gente também se sente meio que obrigado a suprir. E eu acho que quando eu paro de viver de acordo com o que esperam de mim, em relação à expectativa do outro, quando eu entendo que para eu ficar bem, de repente o outro vai ter que se frustrar e não foi de propósito, é só uma consequência, eu começo a entender e respeitar mais os processos individuais e começo a projetar também menos, né? Então por isso eu achei super legal que a Andrea trouxe. Isa, depois você diz aí se eu me acalmei, tá? Tô fazendo aqui uma respiração.
Ana, passe. Oi, Matheus. Matheus, não era o que tinha o nome de DJ? Se mudou? Ah, não, agora tá ali DJ também, né? Ah, bem melhor pra ler agora. Passe uma dica de equilíbrio com as nossas expectativas. Ai, gente, que difícil, né? Uma dica assim que sirva pra todo mundo. Olha, o que eu tenho pra te dizer, Matheus, é que você busque se conhecer o suficiente pra saber quando você tá passando do ponto. Que você se conheça o suficiente pra entender quando você tá vivendo meio que escravo da expectativa alheia ou quando você tá tornando alguém escravo da sua. Eu acho que a minha dica seria aumente seu nível de autoconhecimento, sempre muito, cada vez mais, tá? É o que eu sempre digo pra vocês. Ó, Luciano, só tenho expectativas sobre projetos pessoais, quanto às pessoas não tenho expectativa nenhuma. Lu, eu acho que isso também é bom, só não se deixa endurecer demais no sentido de repente você não tem expectativa e também não espera que ninguém possa ser bom, bacana, gentil, legal, né? Eu não sei se é isso que você tá querendo dizer, mas às vezes cuida pra ver se não é também um desacreditar que daí vai pro outro polo, né? Não tô dizendo que é, mas assim, eu sei que você tá sempre aqui, que você é super envolvido com essa coisa do autoconhecimento, então é só uma pontuação de repente pra se pensar, né? Que pode não ser, enfim. Marcele, é ruim não ter expectativas em relação ao outro, à nossa vida, tipo, sem expectativa nenhuma. Então, Marcele, isso que eu acabei de falar ali pra ele, né? É, é muito ruim também, eu acho, né? Viver sem nenhuma expectativa, porque parece que a gente fica meio sem motivação, né? Meio que sem projeto, né? Então, eu acho que aqui a gente tá falando sempre de uma coisa mais equilibrada, né? Que não vai para um polo e nem para o outro. Que, assim, é legal eu esperar que eu ter expectativas, só que sobre algo real. Se eu estou numa expectativa de ideal, né? Vamos supor, eu conheço uma pessoa e aí eu vou ser amiga íntima dessa pessoa, sei lá, eu tô vendo que tá uma relação super legal, ou um amigo, cara com amigo, ou com amigas, tá, gente? Independente de gênero. E aí, eu sou uma pessoa já, vamos supor, eu sou uma pessoa super idealista, então eu olhei aquela pessoa e já pensei que ela é o máximo, que ela não tem defeito, que ela é fofa, que ela é inteligente, que ela é sensacional. Coloquei lá na prateleira, lá no a patamar super alto, né? Então, quando eu coloco a pessoa muito distante de mim, eu já não consigo me relacionar com uma real intimidade, porque eu não tenho como vincular e estar íntimo de alguém que tá muito distante de mim, né? Pra eu poder me relacionar com uma pessoa que eu coloquei lá em cima, eu vou ter que subir. Se eu vou ter que subir, significa que eu também vou me pôr uma alta expectativa. Esse subir, gente, que eu tô falando a prateleira, o patamar muito alto, eu tô falando da idealização. Porque assim, essa pessoa não é a última bolacha do pacote, porque você não é, eu não sou, ninguém é. Não existe, não nasceu ainda essa pessoa. Só que às vezes a gente trata como se fosse. Então, se eu ponho o outro lá em cima, eu preciso subir. Se eu preciso subir, eu preciso ficar num lugar bem desconfortável, onde eu só posso mostrar meu lado bom, onde eu só posso ser muito fantástico o tempo inteiro, porque se eu mostrar dificuldades, eu já não mereço estar naquele patamar de excelência idealizado, né? Então a ideia é que eu me trabalhe e quando eu, de repente, assim, eu já sei que eu sou um idealista, então eu olho pro outro e já me pego, tipo, ó lá, idealizando, nossa, pessoa mais sensacional, não, eu preciso correr atrás. Menos, então. Nossa, menos. A pessoa pode ser sensacional em várias coisas, mas ela tem defeitos, dificuldades, né? Vamos colocar essa pessoa aqui, ó, no mesmo lugar que eu. Porque se eu coloco no mesmo nível que eu, no nível terreno aqui, num nível equilibrado, eu também não preciso subir. Se eu não preciso subir, eu posso ser mais acolhedor com as minhas dificuldades, com os meus defeitos. E aí a coisa se torna toda mais humana, a coisa toda se torna mais gostosa, né? Porque se eu tô num lugar idealizado, durinho, eu não consigo ser espontâneo, né? E se eu não consigo ser espontâneo, eu não consigo me liberar. Eu não consigo curtir, eu não consigo gargalhar, eu não consigo dançar, eu não consigo tá à vontade no meu próprio corpo, eu não consigo ser eu. E aí é uma relação de novela, né? É uma relação daquelas que a gente olha, é uma relação de Facebook, de Instagram, que assim, se olha e fica achando, nossa, ninguém ali tem remela, né? Todo mundo perfeito, maravilhoso, ninguém briga, ninguém grita, ninguém tem uma atitude desmedida, impensada. Fantasias, né, gente? Vocês viram que os corações agora são todos coloridos e tão lindos? Obrigada por todos esses, viu? Obrigada mesmo. Olha que lindo! E tem um tipo arco-íris também.
Vi no começo do meu relacionamento, fui informada de que ele não era o que eu tinha idealizado e criei expectativa que comigo ele iria mudar e ser diferente. Como a gente brinca de superpoderosa, de Mulher Maravilha, de super-homem, né? A gente acha que... A gente acha ou que a gente pode destruir alguém por alguma atitude nossa, ou que a gente pode salvar alguém, né? E não é. Porque assim, ninguém muda porque a gente quer que mude. Ninguém muda porque tá com a gente. As pessoas podem melhorar, elas podem se envolver, se esforçar, elas podem pegar um exemplo bacana com a gente, querer somar, querer acrescentar, querer desenvolver. Agora, essa pessoa só muda se ela desejar mudar, né? Ela só vai fazer esse trabalho, só vai entrar nela se ela estiver aberta, porosa para isso. Se não, gente, é igual jogar ovo no vidro. Vocês já viram o que acontece de jogar um ovo no vidro? Ele escorre, não entra nada, porque o vidro não é poroso, porque ali não tem como aderir. Pessoas que não estão dispostas a mudar, a gente não muda, né? É uma coisa muito narcisista que a gente tem. Ou de achar que a gente, nossa, meu Deus, se eu largar essa pessoa, ela vai morrer, eu vou destruir a vida dela, ou por um outro ponto, né, mais polarizado, que é do outro lado, de achar que eu posso salvar alguém, ou que eu vou realmente fazer uma grande mudança na vida de alguém, ou que a pessoa vai se transformar em alguém que nunca foi porque tá comigo, né? E isso traz um super sofrimento, né? Porque aí a gente põe todas as nossas fichas, gasta toda a nossa energia para um projeto que não vai dar certo porque não depende só da gente, né? Hoje as intenções, os quereres, mas ainda não nos encontramos para valer. Mas muita coisa já mudou no meu dia a dia. Que bom. Que foi, Pri, que você tá rindo? Ai, gente, eu prometo que vou escrever o tema da próxima vez, tá? Eu escrevo só depois que eu coloco no YouTube e vou passar a escrever no começo. Desculpa aí a falta de atenção. O tema de hoje é como driblar, como lidar, como manejar com essa maniazinha que a gente tem de colocar altas expectativas nas relações. A Vita perguntando como sentir bem com o próprio corpo. A gente pode fazer uma live sobre isso, né? Ai, Suzy, minha fofa, não tô acelerada? Tá bom. Olha aí, ó, essa aí me conhece bem pra dizer. É bem isso, me cobro muito e me preocupo muito com a opinião alheia. Ai, que bom. Então, olha aí, ó, Eduarda, você já percebeu isso? Então, agora o negócio é manejar isso. Nossa, olha a super expectativa que você coloca, não só pra si mesma. Talvez, se você perceber que você se preocupa muito com a opinião dos outros, talvez você cobre muito também. Porque quanto mais a gente acha que a gente tem que corresponder, mais a gente acha que o outro tem que corresponder a gente também. Quanto a gente aprende a relaxar, diminuir as expectativas que a gente tem em relação a gente mesmo, a gente entende que a gente é falho, a gente entende que a gente não vai dar conta de ser o super-homem e a Mulher Maravilha, a gente sente, primeiro, uma frustração, obviamente, porque a gente é narcisista, mas também, depois que você trabalha essa ferida narcísica, você sente uma liberdade, um nível de liberdade, gente, que é algo incrível, né? Então, assim, o trabalho de vocês deve ser o trabalho de poder se libertar da expectativa alheia. Lidar com aquele desconforto, tá, gente? Não é uma coisa simples. Não é uma coisa que não vai doer. A gente só cresce no desconforto. Então, se eu quero me liberar das expectativas alheias, eu vou me desconfortar, eu vou sofrer, vou me frustrar. Porque nem todo mundo vai me achar fofo, legal, maravilhoso. As pessoas vão torcer o nariz pra mim, porque eu estou desagradando as expectativas delas. Mas à medida que eu consigo fazer isso, cara, eu fico muito mais gentil comigo mesmo. Logo, consequentemente, logicamente, eu fico mais gentil com os outros, porque se eu posso, o outro também pode. Olha que legal. Ai, Marcele, beijo. Boa noite. Fala, por favor, sobre expectativa e frustração, quando esperamos que o outro seja o que idealizamos. Então, será que eu respondi o que você queria saber? Porque é disso que eu acabei de falar, né? Que a alta expectativa traz uma super frustração. Então, se você deseja algo irreal do outro, algo... Assim, então deixa eu dizer pra vocês, qual que é o norte pra eu entender que eu tô colocando uma alta expectativa? Quando eu
finjo que não tô sentindo o cheiro, assim. Eu tô sentindo o cheiro fedidinho, eu penso, não, imagina. Pego, espirro um perfume aqui. Olha, é super cheiroso, né? Mas na verdade eu não estou querendo entrar em contato com esse cheirinho de problema, né? Quando eu me engano, então assim, quando eu fico angustiado na relação, tenso na relação e tenho que falar muito pra mim o tempo inteiro que não, que vale a pena, não, que a pessoa é legal, quando eu fico tentando me convencer o tempo inteiro, ligue os alertas, porque quando é legal, quando é bacana, flui, gente, né? A vida tem todo um processo, um ritmo, um jeitinho de funcionar que é muito próprio e frente ao qual a gente é muito impotente. A vida tem seu próprio tempo para mostrar coisas pra gente, para mostrar aquilo que funciona e que não funciona, ser a gente também respeitar um pouco, né? Se a gente escutar um pouco, se a gente sair, largar o controle e falar, cara, peraí, não tá legal. Não, não é a última bolacha do pacote. Não, tá meio xoxa essa bolacha, não é tão gostosa. Talvez eu não queira mais comer essa bolacha, talvez eu queira não mais comer bolacha, talvez eu queira comprar outra bolacha, entendeu? Você deixar vir o desconforto, ficar abafando ele pra às vezes não ter que lidar com a realidade, né? Obrigada, Gustavo. Obrigada, Guto, viu? Ó, Dai. Linda, eu conheci uma pessoa financeiramente bem. Hoje eu não estou financeiramente bem e eu criei muita expectativa e sofro muito. Ai, gente. Então, Dai, esse teu exemplo é legal. Por quê? Porque assim, ó, você tá falando de uma coisa bem concreta e prática, dinheiro, né? Uma coisa que a gente consegue mensurar, tocar, né? Mas, às vezes é assim, eu conheço uma pessoa muito extrovertida, cheia de amigos, muito sociável. E aí eu fico com ela e fico tentando vestir a vida dela. Fico tentando, então, eu, uma introvertida, por exemplo, me colocar de legalzona, me colocar de super expansiva, contrariando a minha essência, contrariando o meu jeitinho de ser. E aí, quando até se sustenta por um tempo, porque eu tô muito na fiusa do outro, eu tô muito assim, colada no outro, refletindo a realidade do outro. Por um tempo esse teatro funciona. Eu termino a relação, eu não consigo mais sustentar características que não são minhas, porque a pessoa vai embora com as características dela, e aí eu entendo que não eram minhas. Ela vai embora com o dinheiro dela, que eu entendo que então não era o meu. E eu achei muito legal você falar e se expor e dizer, porque é muito legal essa troca que a gente faz aqui. É um momento super terapêutico, né? É uma terapia, né, cara? É uma terapia de grupo, assim. Eu falo as coisas, a gente troca as ideias e eu acho muito legal quando vocês trazem, assim, sinceramente, esses exemplos, porque eu acho que é isso, é sofrimento, lógico que é um sofrimento, porque aí tem uma super frustração, porque na real aquela grana não era tua, aquele dinheiro não era teu, né? Então, assim, a pessoa foi, ela levou, então, assim, a gente tem que tomar um cuidado, seja sentimento, seja dinheiro, seja qualquer característica, né, que a gente acha que de repente vai modelar da pessoa, vai ficar vivendo de acordo com uma realidade que não é nossa, com uma essência que não é nossa, sempre depois que eu tô fazendo esse processo vem um grande sofrimento. E se eu prestar atenção e me deixar intuir, se eu deixar vir aquele cheirinho ruim, eu vou me dar conta de ter alguma coisa errada e que eu tenho que lidar com aquilo, né? Se eu deixar vazar alguma verdade de mim, porque às vezes eu faço um processo de auto-engano tão grande, gente, tão grande, que realmente a relação acaba, a intimidade acaba, o vínculo acaba e a pessoa cai de bunda no chão, tipo assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu nunca imaginei que fosse assim, tá? Então não é dizer assim, quando a gente percebe que alguém tá numa relação falida, seja de amizade, seja familiar, seja com cônjuge, sei lá o quê. É óbvio pra gente que aquela relação tá falida, e aí você olha o outro e fala, nossa, não vê porque não quer, né? Ai, porque, meu Deus, todo mundo tá enxergando. Então eu tenho que dizer pra vocês que não, nunca aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Situações minhas em que as pessoas percebiam e eu não. Porque eu realmente estava num nível de auto-engano, né? Tão bem elaborado que eu não percebia, assim como vocês já devem ter passado por isso, né? Da gente fazer um processo tão bonitinho pra gente que a gente vai falar, meu Deus, todo mundo percebeu e eu não, né? Isso é uma coisa de ter humildade, isso é uma coisa de ser humano, por isso que a gente não pode julgar o outro, por isso que a gente não pode dizer, ai, porque se fosse eu, né, eu faria tal coisa, ai, porque se fosse eu não passava por isso, porque não é, né, gente? Eu acho que, assim, todos nós temos nossos pontos cegos e é muito importante que a gente admita isso e que a gente, a partir do momento que eu me julgo menos, eu também consigo julgar menos o outro, né?
Acredito que se damos valor na relação é porque a parceira vale a pena, é uma pessoa que vai te ajudar a ser melhor. Nem sempre, né, Matheus? A ideia é que seja, mas às vezes a gente coloca uma venda, né? Oi, Cado. E a solidão a dois? Ah, então, a solidão a dois é uma coisa também de expectativa, né? De viver a expectativa, às vezes, de uma família que quer que você tenha alguém, de viver a expectativa de uma família que você pensou pra ti e agora você não pode terminar aquela relação. Então a gente acaba vivendo mentirinhas, empobrecimentos relacionais, né? Escassez de afeto, porque a gente tá sustentando essa coisa da expectativa. Isso aí é uma erva daninha na vida da gente, né? E daí o que eu tenho pra dizer pra vocês é que quando a gente começa a lidar com essa coisa de diminuir a expectativa, a gente vai sofrer, tá? Eu não vou mentir pra vocês dizer, nossa, vai lá, vai ser super gostoso, eu falar, nossa, que delícia, adorei essa sensação. Não, não vai, né? Vai sofrer, vai achar ruim, vai doer, ai, sabe assim, né? Mas depois, gente, passado essa fase, meu Deus, é prazer, é libertador. Alguém de vocês faz algum exercício físico ou corre, sei lá, porque pra mim é meio como correr, assim, né? Quando eu comecei a correr, hoje eu corro bem, mas quando eu comecei a correr, eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tô odiando, meu Deus, vou parar já, parar, quero deitar na grama, acabar com esse negócio já. Passava 10 minutos, 15 minutos, começava a ficar bom, bom, bom. Quando terminava, tava sensacional. É mais ou menos isso. Não tem nada que a gente se desafie a fazer, que não seja do nosso hábito, que no começo não vai ser difícil, né? Que no começo não vai ser desconfortável, né? A gente tá aqui realmente para se desafiar. A gente não tá aqui para sentar e esperar que coisas fofas pulem no nosso colo, né? Maria Mole no nosso colo, né? Tati, como lidar com a carência, tem um vídeo, amor, lá no YouTube sobre carência afetiva bem legal, tá? Se quiser, me chama depois que eu te passo o link, mas vai lá no YouTube e coloca carência afetiva que vai aparecer. Oi, Dai, tudo bem? Espírito Santo na área, que legal, Loris. Evitar as pessoas que te fazem mal ou se afastar? Evitar as pessoas que te fazem mal ou se afastar? Não entendi tua pergunta, Fê. Não é a mesma coisa evitar as pessoas e se afastar? Não entendi. Como melhorar o autoconhecimento para não sofrer com as expectativas alheias? Bebel, tem várias maneiras, né? Eu, como psicóloga, sempre dou ênfase para a importância da psicoterapia, da análise, de você ter alguém para você fazer sua cura pela fala. Mas existem outras maneiras, através de atividades que te desenvolvam, né? Seja lá um teatro, seja lá um canto, um esporte que desafie, lide com as suas frustrações, para você ver lá as suas sombras aparecendo, né? Meditação, uma yoga da vida, tem N maneiras, mas eu ainda falo muito da psicoterapia e da análise e tal, porque é uma coisa de você falar pra alguém as coisas que você sente, você se ouvir e falar, nossa, nunca tinha falado alto isso pra ninguém, ou meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim, isso saiu pela minha boca, né? E alguém pontuar pra você, viu, nossa, olha, isso tem a ver com a tua história lá de trás, blá, sabe? Então, assim, eu acho que melhor investimento da vida, né? Eu continuo fazendo terapia e eu então posso falar também como paciente, não só como psicóloga, né? Mas os homens estão se sentindo a última Coca-Cola do deserto. Sara, mas será também que você não tá procurando, de repente, assim, você não tá no nível dessas pessoas que acabam se achando assim? Porque tem uns caras legais, sabe? Olha aí, tem uns caras legais que vêm aí, que vêm entender sobre sentimento, tem uns caras legais no consultório, sabe? Mas eu acho que tem umas pessoas mais vaidosas, mais narcisistas, que realmente se acham, colocam pra si uma expectativa muito alta, e às vezes elas também estão sofrendo lá, né? Estão lá no patamar alto, também durinhas, assim, porque acham que tem que ser assim pra ser amado, pra ser aceito, né? Obrigada, gente. Ó, obrigada. Obrigada. As pessoas mudam porque sentem a necessidade de ser melhor, evoluem, exatamente, né? Isso é verdade. Ou senão elas não mudam, né? Eu não consigo me relacionar com ninguém, pois acho que ninguém vai olhar pra mim, que sou mãe solteira. Olha a expectativa que você colocou.
Você idealizou que para ter um relacionamento, para ser feliz, tem que ser uma pessoa solteira, que não tem uma história, que não tem um filho, porque se for assim ninguém vai querer. Você idealizou e pôs uma expectativa irreal para tua vida. Enquanto você tiver presa nesse paradigma de que pessoas solteiras somente podem ter uma história bacana, pessoas que não têm uma história anterior, que não tiveram um filho, só essas pessoas que podem ser felizes e se relacionar de verdade, você tá presa na expectativa que você mesma colocou. E você se dá esse olhar no espelho. Como que alguém vai poder te acessar e te olhar de uma maneira que você não se descobriu? A partir do momento que você se descobrir capaz, diante da sua história de vida bonita, que você teve que ter o filho, que você cria o seu filho, que você é uma baita de uma mulher, que tá fazendo isso aí meio sozinha, entendeu? Você vai começar a acreditar que sim, você pode baixar a tua expectativa e que existem pessoas reais que querem uma mulher legal, que querem fazer família, que querem estar com você, independente de você ter filho ou não, tá? Eu tô falando isso pra você, não é a historinha fique feliz, é porque isso existe. Eu vejo essas histórias bonitas acontecerem quando a pessoa começa a acreditar em si mesma. Tá bom, linda? Ah, quando as pessoas te fazem mal, afastar ou fingir de louca? Eu acho que às vezes fingir de louca já dá uma afastada, né? Eu acho que algumas pessoas vale a pena DR, né? Vale a pena você falar com elas sobre como você se sente, são aqueles vínculos que valem o nosso esforço, e tem outros, gente, que não vale a pena você explicar, porque a pessoa não tá querendo ouvir, ou porque ela não vai entender, porque ela não fala a sua língua. Aí simplesmente você se afasta, vive a sua vida, né? Nunca tem tempo para ir no programa, tem sempre um outro compromisso, segue baile, né? Só se cresce no desconforto, exato. É um processo que traz resultados, Mateus, com certeza. Vamos viver nossos sonhos, pois o tempo não para. Isso é uma verdade. Ou como não para e voa, né? Ai, Marcele, você é suspeita, né, pra dizer isso, querida. O que fazer com tantas frustrações? Lidar com elas, tá, Sara? Trazer elas mais pra consciência, colocar, te deixar o fedorzinho sair, lidar com essa coisa idealizadora que tem dentro de ti, de repente, escarafunchar isso, falar sobre, sofrer isso, pra você poder expurgar, pra você poder não mais estar aprisionada, não mais estar refém dessas frustrações. Ai, gente, eu tô amando esses corações de vocês. Olha que bonito, todos tão coloridos. Então eu devo lidar com minhas expectativas não correspondidas ao invés de falar com o outro como gostaria que tivesse sido. Então, minha flor, aí, ó. Primeiro, você precisa estar alerta o suficiente, potente o suficiente, intuitiva o suficiente para entender e perceber se esse outro vale a pena. Vale a pena ou não vale a pena? Se vale a pena, seria muito legal falar, dizer como que gostaria que tivesse sido, dizer dos seus sonhos, dos seus ideais, das suas vontades. Se essa pessoa não vale a pena, se você fizer ela montar o quebra-cabeça e perceber que essa pessoa não vale a pena, não tem o que ser, não precisa ser dito. Aí você precisa lidar com o que você idealizou em relação a uma pessoa que não vai longe, que não vai se desenvolver na medida em que você gostaria. Mas baixar as expectativas e aceitar menos para ter alguém também não é um problema? Bia, baixar as expectativas e se tornar real. Não é você zerar por baixo, não é você mendigar, não é você catar migalhinha afetiva porque não tem coisa melhor. Não tem nada a ver com isso. Baixar as expectativas é assim, não viver na ilusão, não viver de bolinha de sabão, tá? É assim, você perceber que existem pessoas reais, bacanas, com defeitos, com remelas e que são bacanas e tem um lado lindo, um lado luz muito bacana. Diferente de você zerar por baixo ou ter qualquer relação só pra dizer que você aceita as coisas, entende? Então, com Bia, quanto mais você se entende, mais você consegue perceber quando você tá expectando lá em cima e quando você tá mendigando. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. E é nisso aqui que a gente precisa trabalhar, tá bom, minha querida? Sara e Bia, ficou claro pra vocês? A Laura está dizendo que psicoterapia mudou minha vida sempre, também acho. E quando a intuição fala pra ficar, mas situação indica se afastar? Aí você tem que ver se é intuição ou se é auto-engano, né? Porque às vezes o auto-engano ele vai lá, se maquia, põe uma roupinha de intuição
e sai pra te dizer o que fazer. E aí, Mayara, você consegue distinguir quando é auto-engano e quando é intuição pelo seu nível de autoconhecimento. Quanto mais eu me entendo, mais eu me conheço, mais eu mexo em tudo que fede em mim e consigo lidar com isso tudo, mais eu consigo perceber quando eu tô me enganando, quando eu tô sendo bacana comigo, quando eu tô sendo sincero comigo, tá? Ainda busco romantismo e vejo a dificuldade de me relacionar com pessoas assim e acabam entendendo errado. Viu como tem homens legais? Olha aí, ó, homens falando sobre sentimentos e tudo mais. Ana, tô me apaixonando por uma pessoa que não é fisicamente agradável pra mim. Como lidar com esse conflito? Mas você tá se apaixonando, você tá se preocupando com a imagem dessa pessoa? Ou você tá se preocupando que as pessoas vão achar da imagem dela quando você estiver com ela? Porque se você tá se apaixonando, você já tá curtindo, né? Ah, eu sei lá, eu acho que quando a gente se apaixona, já assim, você já superou a coisa da aparência. Então veja, você tá se apaixonando mesmo ou tá querendo se apaixonar? Ou porque pode ser bacana, ou você tá se apaixonando e tá preocupado com a opinião dos outros, tenta mapear na tua cabeça o que que é. Ai, que bom que os exemplos estão bons, viu, gente? Cara, quanta gente perguntando qual é o tema. Eu juro que nunca mais eu vou deixar de colocar ali, tá, gente? E a gente tá falando sobre lidar com as expectativas nas relações. Eu tenho levado tantos tombos na minha vida sentimental que ando com preguiça de levantar. Sei que isso não é legal, mas me sinto assim no momento. Então, dá uma lambidinha nas suas feridas, né? Se permite um pouquinho, mas não se permite o tempo inteiro também. Daqui a pouco sacode a poeira e segue. Uma pessoa que te diz que de início não quer se envolver, mas continua se encontrando é o quê? É uma pessoa que tá deixando você confusa. Só isso que eu tenho pra dizer, porque, gente, não é tão simples assim, sabe? Não é assim, ah, esse tipo de gente, então é isso porque ela faz assim. Não. Ser humano, veja, tudo que eu falo aqui pra vocês é muito geral, porque eu só consigo dar esse parecer individual no consultório, trabalhando com a pessoa, né, conhecendo a história. Eu não tenho como dizer pra você algo tão específico, mas assim, é uma pessoa que tá te deixando confusa. E eu acho que as relações são pra somar na vida da gente, pra trazer paz, pra deixar a gente mais tranquilo, mais feliz, né? A não ser relações já felizes em que às vezes tem perrengue, a gente administra junto. Mas se a relação tá começando, você disse, de início, né? Já tá te deixando assim, eu acho que talvez você tenha que rever, talvez você tenha que pensar, talvez você tenha que se afastar um pouquinho pra mensurar, pra entender na tua cabeça se vale a pena, né? A André falou, também sou mãe solteira, superei isso, me sinto bem sozinha, porém minha mãe fica criando expectativas pra eu arrumar alguém, expectativas dela e não minhas. Sei que a hora certa vai acontecer. Então tá sabendo tudo, André, é isso aí. Tá, gente? Alguém pode me dizer que horas são, por favor, queridos? Ó, o Matheus deu o parecer dele do que ele acha. Ele acha que esse tipo de gente aí, ó, que quer, não quer, tira você da prateleira e usa quando quer. Eu acho que talvez a gente possa ouvir aí que talvez tenha uma verdade aí, né? Então, 9h50, gente. Vamos começar a encerrar, porque o Instagram daqui a pouco vai avisar a gente que tá na hora de terminar. E eu não gosto de terminar assim, tipo, sabe assim? Gosto de dar tchau pra vocês, de dizer que, de agradecer o carinho de vocês. Adoro essa companhia, né? Ana, dá prova você comentar o tema e fixar. Vou fixar ele aí, pode deixar. Ai, Bia, carinhosa, querida, gente. Que bom que foi legal. Quero dizer pra vocês, Poli. Li um livro que o título é O Bonito é Ser Você. Acho que foi baseado em você, Ana. Não, eu acho que não, porque eu não li esse. Mas eu acho que eu sempre quis ser isso. Eu acho que eu consegui. E eu acho que só tô conseguindo realmente passar isso pra vocês porque eu fiz um processo de viver isso em mim. Não acredito em teoria que só porque você estudou você chega e fala pras pessoas, sabe? Eu acredito em coisas que você vive e consegue linkar com a teoria e aí então fica um negócio consistente, tá? E essa live vai ficar 24 horas aqui e vai pro YouTube. Todos vocês... Oi, Ma, beijo, amiga. Luciano, me passa depois o nome do livro ali no inbox.
eu quero dizer pra vocês que vai ficar no YouTube, não sei se vocês já estão inscritos lá, mas é psicóloga Ana Luísa Garcia, meu nome no YouTube, e eu tô só vendo ali quanta coisa fofa, carinhosa, gente. Sabe que às vezes aparecem uns haters muito loucos aí, mas, cara, eles são tão poucos perto de tanto carinho, coisa mais fofa, carinhosa, linda que vocês são, viu? Obrigada. Então, 24 horas aqui a live e forever lá no YouTube, tá bom? Vocês que são, obrigada por todo esse carinho. Adoro ficar aqui falando com vocês toda segunda-feira, gente, tá? Tem uma galera já me dizendo de temas, né, que querem que sejam trabalhados. Também te amo, Su. Então, vocês podem me dizer, me dar ideias de temas interessantes, tá? Na medida do possível eu venho trazendo, tá bom? Obrigada pelo carinho mesmo. Obrigada pela companhia. Debbie, você tá aqui, amore? Como é que tá, Jasmine? Beijo pra vocês, beijo no coração, tá bom? Tchau, tchau, gente.